Isso é muito ou é pouco? Bem, país desenvolvido tem menos que 10. O Brasil tem na faixa de 30, 33. E a ONU considera 50 o nível de guerra civil. Portanto, o Espírito Santo está, pelos padrões da ONU, com um nível de violência e criminalidade compatível com um país em guerra civil, né? Vou assumir a coordenação pessoalmente dos esforços na área de segurança pública. Falta coordenação, judiciário, Ministério Público, polícias, prefeituras, sociedade, e nós precisamos de reduzir esse índice, e para reduzir esse índice tem que reduzir a impunidade. De cada 100 inquéritos, só 2 chegam à conclusão e o criminoso vai para a cadeia. Inquéritos de homicídio. Portanto, 98 ficam impunes. Então, nós precisamos de aumentar a resolutividade dos inquéritos e botar os criminosos na cadeia, para que os bandidos não sejam encorajados a continuarem fazendo os seus crimes. Mas, para isso, nós precisamos de aparelhar a Polícia Civil, prestigiar a Polícia Técnico-Científica, a inteligência, apurar os crimes logo no início, em cima do atestado de óbito, nas primeiras 72 horas são decisivas, e para isso também o sistema prisional não pode estar entupido de presos esperando julgamento. Muitos deles presos acusados de pequenos delitos que poderiam ser julgados e, se apenados forem, cumprirem penas alternativas, em centrais de penas alternativas. O Espírito Santo só tem uma central aqui em Vitória. Vocês terem uma ideia, em São Paulo tem 300 centrais de penas alternativas. E São Paulo hoje é o segundo melhor estado do Brasil. Chegando ao governo, vou coordenar uma ação para que o Espírito Santo, em 4 anos, saia do segundo pior do Brasil para ficar entre os 3 melhores do Brasil. E as outras 3 prioridades? O senhor disse que eram 4. Eram 4. Você me perguntou sobre segurança. As outras 3 que eu destacaria. Infraestrutura econômica. O maior gargalo para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo é a nossa infraestrutura. Portos, aeroporto, que devia se chamar rodoviária aérea, né, ou ponto de ônibus aéreo, ou qualquer coisa menos aeroporto, é o pior do Brasil, né, e que gera mais lucro para a Infraero, e que há 8 anos o Espírito Santo houve conversa fiada do atual governo que vai fazer. Eles pegaram um projeto de 80 milhões, transformaram no projeto de 350, o Tribunal de Contas disse que estava superfaturado, que tinha ilegalidades, ninguém é punido, ninguém é responsável, é extraordinário, ninguém se responsabiliza por essas coisas. Isso não é um caso político, é um caso de polícia. E cadê os responsáveis, né? As nossas estradas estão matando quase tanto quanto crime. No ano passado morreram 1.700 pessoas em acidente de trânsito no Espírito Santo. 2 Boeings. Dois Boeings lotados, né? Então, isso depende do Boeing, né? Se for daquele maiorzão, né? Porque do menorzinho são 4, 2 por semestre. Então, você vê, entre o crime e os acidentes de trânsito, nós estamos matando quase 4 mil capixabas por ano, né? E isso, inclusive, é um problema de saúde pública, porque os traumas advindos dessa situação estão entupindo também os nossos hospitais. Bom, fora toda a intranquilidade, o medo das famílias, né? Então, infraestrutura, portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. O governo federal não pode continuar enrolando o Espírito Santo. Se eleito governador, eu vou mudar o padrão de relacionamento com o governo federal. O Espírito Santo não pode falar, o Espírito Santo tem que falar no mesmo tom que São Paulo, que Rio, porque nós exportamos 40% do tributo federal que tem aqui, não volta. Que nós mandamos para Brasília, nós mandamos 10 para Brasília. Desses 10 voltam 6. 4 vão para outros lugares ou fica sendo gasto em Brasília. O Espírito Santo tem que falar de forma altiva, né? E não ficar puxando o saco dos poderosos lá para conseguir migalhas. Tem que mudar a sua atitude na relação federal, para poder conseguir o que é de direito para o Espírito Santo. E reivindicar autonomia na gestão da infraestrutura, né? Nos países desenvolvidos, portos, aeroportos, rodovias, não são de governo federal, são do poder local. Nós temos que tomar conta disso. Se o governo federal não fizer a sua obrigação fazendo esses investimentos, o Espírito Santo tem que dizer, então deixa a gente fazer. O aeroporto, por exemplo,
é completamente viável ser feito com a parceria do setor privado. Se ele for estadualizado, em 90 dias eu coloco o edital na praça e nós trazemos investidores privados e fazemos um belíssimo aeroporto aqui de carga, integrando com as EADs na rodovia do contorno. Eu visitei o aeroporto de Cabo Frio, que é privado, que dá lucro, né, que tem 1/3 da movimentação de helicópteros que tem em Vitória, né, e que funciona super bem. E o nosso é esse horror que é, e é um gargalo imenso. E junto com o aeroporto tinha que vir centro de convenções para dinamizar o nosso turismo. Tudo isso está parado. Esse é o ponto 2. Ponto 3, região metropolitana. Trânsito e transporte coletivo. Eu vou tirar do papel a região metropolitana. Eu ouço falar em região metropolitana há 30 anos, desde que eu saí daqui. Desde antes de eu sair daqui do Espírito Santo para estudar no Rio. Na época do regime militar tinha projeto, depois, no início dos anos 90, foi feita uma lei. Os governos estaduais não tinham liderança nem dinheiro para forçar essa cooperação. Chegando ao governo, vou chamar os prefeitos da Grande Vitória e vou implantar o projeto Vancouver. O projeto Vancouver, que leva esse nome em homenagem à cidade de Vancouver, que é uma cidade do oeste do Canadá, uma cidade lindíssima, super organizada, bem parecida com Vitória, tem uma Bahia parecidíssima com Vitória, tem um pouco mais, tem 1.800.000 habitantes, mais ou menos, um pouco maior que Vitória. Vitória tem 1.400.000, a Grande Vitória, né? Lá eles têm 18 municípios na região metropolitana, aqui a gente tem 7, mas eles criaram lá um distrito, que é um governo multimunicipal, que tem a participação das prefeituras e do governo do estado, para gerir as coisas comuns da região metropolitana. E a primeira dessas coisas comuns é um sistema de transporte coletivo eficiente, juntando ônibus com aquaviário. Lá é assim, tem ônibus e tem aquaviário. É exatamente o que eu quero para a Grande Vitória. Os ônibus de Vila Velha chegando até a margem da Bahia, ali fazendo transbordo para uma lancha grande que vai fazer esse translado com muita rapidez, com períodos muito curtos, atravessa para o outro lado, pega outro ônibus, isso com um bilhete único,